Fala pessoal, Isaac aqui. Provavelmente Urahara Kisuke é o personagem preferido de muitos fãs de Bleach. Afinal, seu jeito despretensioso e folgado contrasta absurdamente com seu intelecto. Não por acaso, ele não seguiu a ordem hierárquica dos 13 batalhões, e foi alçado ao cargo de capitão mesmo sem ser tenente, furando a fila, digamos assim. Mas, para quem é fã do Urahara, sabe que as classificações de comandante, capitão, tenente nunca significaram muito para ele, que lidava com os criminosos da Zoro Society sozinho e desarmado. O intelecto e as habilidades de Urahara são tamanhos que o próprio Aizen, um dos seres mais poderosos do universo Bleach, confessa que o único Shinigami que ele não conseguia compreender é justamente Urahara. E quando Aizen tem a oportunidade, chega a questioná-lo do motivo dele seguir de maneira tão obediente às regras da Sociedade das Almas, em vez de buscar um cargo de poder mais elevado. Mas chega de papo e vamos falar sobre 5 coisas que você talvez ainda não saiba sobre o ex-capitão da 12ª Divisão. 1. Urahara é o responsável por inventar muitas coisas que vemos Shinigamis utilizarem. Para quem não se lembra, Urahara foi ninguém menos do que o fundador do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Assim que foi promovido a capitão, Urahara solicitou e conseguiu a permissão para que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento fosse criado e ficasse atrelado ao batalhão da 12ª Divisão. E esse departamento é muito mais importante do que se imagina. Eu vou exemplificar algumas das invenções feitas por Urahara e seu departamento. Os Jigais, aqueles corpos artificiais que os Shinigamis utilizam para conseguir permanecer no mundo real e interagir com os vivos. A Gokonteku, essa luva que vemos Rukia utilizar para remover à força a alma do corpo. Lembrando que Urahara mantém um Gokonteku também na base de sua bengala, como demonstrado algumas vezes. Outra invenção super importante é o Denshinki, que além de ser um celular interdimensional, que permite a comunicação entre os seres que estejam na Soul Society, no mundo dos vivos, ou até mesmo no Ecomundo, ainda detecta a presença de Horos que estejam nas proximidades. Existem muitas outras invenções, como as almas alteradas, também chamadas de almas artificiais, o processo de horoficação, a criação e os efeitos da esfera Roigoku, e as invenções continuaram, mesmo após a saída do Urahara, em razão do incidente com os Vizard, como é o caso dos tapa-olhos que são feitos para os Araki Kenpachi. O mais interessante de tudo isso é que a Soul Society já existia há milhares de anos antes do surgimento do Urahara, que apenas fundou o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento cerca de 120 anos antes dos eventos do anime, o que significa que Urahara revolucionou a tecnologia Shinigami e o modo como eles interagem com o mundo dos vivos. 2. O banimento de Urahara da Zoro Society. Embora já tenha sido demonstrado no anime, muitos não entendem completamente o motivo de Urahara ter sido banido da Sociedade das Almas, apesar de ser um cientista que contribuiu tanto com a tecnologia Shinigami. Bem, isso é de se esperar, porque enquanto no mangá isso é amplamente detalhado, no anime é bem resumido dentro de mais ou menos 2 episódios. Inclusive, muita gente pensa que o motivo de Urahara ter sido banido foi porque ele criou a esfera Roigoku, na intenção de retirar a barreira que divide o Shinigami do Horo, mas não foi por causa disso. O banimento do Urahara tem tudo a ver com a existência dos Vizard, de Hirako Shinji e companhia. O que aconteceu é que o Aizen, em segredo, estava tentando criar uma esfera Roigoku própria, porque ele entendia que ele já tinha atingido o limite máximo de poder que um Shinigami poderia ter, e por causa disso ele gostaria de remover essa barreira entre Shinigami e Horo. Para realizar isso, ele estava sacrificando um monte de almas em oferenda à esfera, e mesmo assim não estava dando certo. Inclusive, Aizen passou muitos anos neste projeto, e Tamarugi ainda era criança, e Aizen já estava lá, trabalhando nisso. Como Aizen não estava alcançando os resultados esperados, ele imaginou que as almas sacrificadas poderiam ser muito fracas, e que talvez fosse essa a razão de não estar dando certo. Então ele resolveu experimentar com almas mais fortes, ou seja, capitães e tenentes. Aí que nasceram os Vizards. Como eles possuíam almas com poder espiritual bem acima da média, eles não evaporaram instantaneamente com o experimento. No lugar disso, eles explodiram essas máscaras Horo, e o Hirako Shinji consegue até mesmo manter determinado nível de consciência neste estado de horoficação. Mas não nos enganemos, meus amigos. Mesmo sendo capitães, era questão de tempo até que cada um deles morresse. O que o salvou foi justamente a genialidade do nosso querido Urahara.
Enquanto Aizen passou décadas sem sucesso tentando criar a esfera Ryugoku, o gênio do Urahara conseguiu a criar sem realizar sacrifício de nenhum inocente e a esconder. Foi justamente utilizando a Ryugoku que Urahara conseguiu salvar os Vizards da morte. No entanto, Aizen manipulou o tribunal para que parecesse que na verdade era Urahara quem estava realizando experimentos ilegais de horroficação. Com isso, ele foi sentenciado a perder seus poderes de Shinigami e ser banido para o mundo dos vivos. Entretanto, antes que a sentença pudesse ser cumprida, como nós sabemos, nossa querida Yoruichi o resgata e auxilia ele e aos Vizard fugirem. 3. Urahara cria técnicas para situações específicas. Enquanto a maioria dos Shinigamis utilizam Kidous, que variam de poder a depender da sua numeração, Urahara cria seus próprios Kidous e técnicas para situações específicas. 2 exemplos emblemáticos são as técnicas utilizadas por ele contra o Aizen. Primeiro, Urahara desenvolveu 2 selos engenhosos que ele colocou em cada um dos pulsos do Aizen que bloqueavam a passagem de poder espiritual que todo Shinigami possui em seu pulso. Caso Aizen aumentasse seu poder espiritual, ele seria incinerado de dentro para fora pelo seu próprio poder. Numa situação normal, isso teria finalizado a luta ali mesmo, mas Aizen consegue se livrar dos selos por meio de mais uma transformação causada pela Ryugoku que havia se fundido com ele. Mas, se Aizen conseguiu escapar da primeira técnica, no capítulo 421 do mangá ele não tem tanta sorte. Após ser acertado pelo Getsuga Tensho final de Ichigo, Aizen percebe que seu corpo está sendo comprimido por algum tipo de Kidou. Urahara então revela que se trata de um Kidou de selamento que ele mesmo desenvolveu especificamente para ser utilizado contra ele, chamado de Selo Supremo da Destruição. 4. Aizen reconhece o potencial assustador de Urahara. Durante a batalha que Aizen é selado, ele diz que gostaria de fazer uma breve observação, que Urahara é o único ser da Sociedade das Almas que o ultrapassa em intelecto, e que por esse motivo se interessava muito por ele. Humilde como sempre, Urahara diz que está lisonjeado, mas que ele é apenas um dono de loja de doces. Enquanto era selado, Aizen ainda pergunta por qual motivo alguém com um intelecto tão grande quanto o de Urahara se permitia ser controlado por aquilo, se referindo ao Rei das Almas. Ao passo que Urahara responde que o Rei das Almas é um pilar, sem o qual a Soul Society desmoronaria. 5. Urahara é desbanido da Soul Society. Após a contribuição de Urahara para a derrota de Aizen, bem como o esclarecimento de que na verdade Aizen e não Urahara foi quem conduziu experimentos ilegais no passado, não somente Urahara, mas também os Vizards são desbanidos da Soul Society. A classificação de Urahara como criminoso é retirada e muitos dos Vizard voltam até mesmo a ocupar os seus postos de capitães. Pessoal, como vocês perceberam, eu não estou adentrando em assuntos mais avançados, tipo a Bankai do Urahara ou eventos durante a Guerra dos Mil Anos, para evitar spoiler para quem só assiste o anime. Mas em vídeos futuros eu vou entrar nisso. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.